Sabe aquele momento logo de manhã quando você acabou de acordar, ainda tá com a cara amassada no travesseiro, o seu cérebro ainda tá fazendo download pro seu corpo, e a primeira coisa que você faz, quase num ato reflexo, de zumbi mesmo, é pegar o celular? Pois é, antes de você dar bom dia pra sua mãe, pro seu cachorro, ou sequer lavar o rosto, você já desbloqueou a tela. E aí, em questão de segundos, você é bombardeado por um feed infinito de gente que parece que já viveu 3 vidas enquanto você tava babando no travesseiro. Tem um cara que acordou às 4 da manhã pra correr uma maratona, a menina que já fez skincare de 12 passos e tá com a pele brilhando como se fosse feita de vidro. E aquele seu amigo do ensino médio que acabou de postar foto no aeroporto indo pra algum lugar que você nem sabe pronunciar o nome. E ali, naquele exato momento, deitado na sua cama, com um bafo matinal e a bateria ainda em 15%, bate uma sensação ruim, né? Aquele aperto no peito, a sensação de que a gente tá atrasado, de que a corrida começou, todo mundo já largou na frente e você ainda tá tentando amarrar o tênis. Bem-vindo ao clube. Essa sensação de que tá faltando alguma coisa ou de que eu deveria estar fazendo mais não é exclusividade sua. Na verdade, ela é o ar que a gente respira hoje em dia. A gente vive com essa pulga atrás da orelha constante de que existe uma versão nossa, uma versão premium, que tá logo ali na esquina, mas a gente nunca consegue alcançar. Sabe aquela versão de você que fala francês fluente, tem um corpo definido, investe na bolsa e nunca deixa a louça suja na pia? Então, a gente foi treinado para acreditar que essa versão é o padrão. E que o você de agora, o você real que pede pizza porque tá com preguiça de cozinhar, é uma versão defeituosa de você. E para ilustrar isso, eu só preciso puxar uma referência aqui, que talvez você conheça, de Clube da Luta. Tem uma cena clássica nesse filme que é onde o personagem principal tá andando pelo apartamento dele, que parece um catálogo de revista, e ele solta a frase: "Que tipo de prato de jantar define a minha personalidade?" Na época que esse filme lançou, isso era uma crítica genial ao consumismo de coisas. A gente comprava sofás, roupas e carros para tentar mostrar para o mundo quem a gente era. Só que o jogo mudou. O buraco ficou muito mais embaixo. Hoje a gente não tá mais só tentando comprar a mesa de centro perfeita para se sentir completo. A gente tá tentando comprar nossa própria personalidade. A gente não consome só objetos, a gente consome otimização. Você não compra um curso de inglês só para aprender a língua. Você compra a promessa de que, falando inglês, você vai ser mais respeitado, mais inteligente, mais internacional. Você não entra na academia só pela saúde. Você entra porque vender a ideia de ter que ter um shape é sinônimo de disciplina, caráter e sucesso. O produto na prateleira agora é você mesmo. Pensa comigo nas situações do nosso dia a dia. Quantos livros você já comprou e nunca leu, mas eles estão lá na sua estante ainda, te olhando e te julgando, como se fossem troféus de uma inteligência que você acha que deveria ter? Ou aquele planner anual que você comprou em janeiro, usou lindamente por 2 semanas e agora está jogado numa gaveta, te lembrando que você não é organizado o suficiente. Isso aqui é a arquitetura da falta operando na prática. O sistema precisa que você se sinta incompleto. Porque se você acordasse amanhã, se olhasse no espelho e pensasse: cara, eu sou suficiente, eu tô feliz com o que eu sou, não preciso mudar, a economia entraria em colapso se isso acontecesse. Sério, imagina o prejuízo. Se você se sente bem com seu corpo, você não compra o chá seca-barriga, nem o creme milagroso, nem aplicativo de dieta, nem nada disso. Se você se sente seguro com a sua inteligência, você não compra o curso do guru que promete te ensinar os segredos da mente milionária em um fim de semana. A satisfação é péssima para os negócios. O cliente ideal é aquele que está sempre ansioso, sempre achando que falta um detalhe, uma habilidade, um hack para a vida finalmente começar de verdade. A gente vive numa espera eterna. Quando eu for promovido, aí sim eu vou relaxar. Quando eu emagrecer 5 quilos, eu vou ser feliz. Quando eu comprar o meu apartamento, aí eu vou me sentir seguro. Essa é a metáfora da cenoura amarrada na vara na frente do burro. Você anda, anda, se mata de andar, mas a cenoura está sempre a meio metro de distância. E essa distância não é acidental, ela é calculada. O sistema te vende a doença, essa insegurança crônica, esse medo de ser medíocre, para depois te vender o remédio parcelado em 12 vezes. E o mais cruel disso tudo, a culpa recai toda sobre você. Se você tá cansado, a culpa é sua que não tem um mindset correto.
Se você tá triste é porque não tá vibrando na frequência da gratidão. A gente privatizou o fracasso, transformamos problemas que são sociais, econômicos e estruturais em defeitos pessoais. É como se você estivesse tentando correr numa esteira que tá programada para ir cada vez mais rápido. E quando você inevitavelmente cai de cara no chão, alguém chega e diz: "Poxa, faltou força de vontade aí, hein?" Então, cara, para começar o nosso papo, eu quero que você pense. Essa sensação de que você não tá pronto, de que falta alguma coisa para você ser digno de descansar, ou até mesmo de ser feliz, será que ela é sua mesmo? Ou será que ela foi implantada aí, sei lá, tijolinho por tijolinho, por uma galera que lucra muito toda vez que você se sente um lixo? Porque, spoiler, ninguém lucra com a sua felicidade, mas tem muita gente ficando bilionário com a sua insegurança. Agora que a gente já concordou que existe essa sensação constante de falta na nossa vida, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. E eu não tô falando de um porquê espiritual ou cósmico, não. Eu tô falando de dinheiro, de grana mesmo. O motivo real é que a sua insegurança é possivelmente a matéria-prima mais valiosa do século XXI. Ela vale mais que petróleo, mais que ouro e mais que dados. Porque, sendo sincero, o capitalismo velha guarda era fácil de entender. Você precisava de uma cadeira, alguém fazia uma cadeira, você comprava e acabou, problema resolvido. Só que chegou uma hora em que todo mundo já tinha cadeira, todo mundo já tinha geladeira, sapato e pasta de dente. O mercado bateu no teto. E aí, os gênios do marketing perceberam uma coisa fundamental. Necessidades físicas acabam, mas buracos emocionais? Ah, meu amigo, esses são infinitos. Foi aí que nasceu o que a gente pode chamar de capitalismo emocional. A lógica mudou. Eles pararam de vender produtos e começaram a vender soluções para problemas que eles mesmos criaram 5 minutos antes. Quer um exemplo real que acontece o tempo todo? Pense na indústria da beleza e do skincare. Até pouco tempo atrás, ter poros na pele era normal. Tipo, cara, é pele humana, ela respira. E, de repente, começou a aparecer filtros no Instagram e no TikTok que deixam a pele lisa como se fosse uma borracha ou um plástico. E, em seguida, surgem anúncios de cremes, ácidos e procedimentos estéticos prometendo fechar os poros. Cara, você consegue perceber a jogada? Eles criaram uma insegurança sobre uma função biológica básica, ter pele, para vender uma solução. Se você estivesse de boa com seus poros, a indústria de cosméticos perdia bilhões. Eles precisam que você se olhe no espelho e se odeie um pouquinho. Só um pouquinho. O suficiente para passar o seu cartão. E, cara, em Monstros S.A. acontece uma referência parecida com isso. Os monstros, eles moram na cidade de Monstrópolis. Então eles precisam de energia para que tudo funcione nessa cidade. E de onde vem essa energia? Dos sustos, dos gritos das crianças, de tudo que eles geram, o pânico e o terror. Porque é isso que mantém as luzes acesas. A nossa economia funciona exatamente igual. Só que em vez de monstros saindo do armário, são propagandas saindo da tela do seu celular. A energia que move o mercado hoje é o seu medo. Medo de ficar velho, medo de ficar sozinho, medo de ser irrelevante, medo de ser pobre, medo de ser feio. Cada vez que você se sente inadequado, o sistema ganha uma carga de bateria. E se o Sully e o Mike trabalhassem numa agência de publicidade hoje, eles seriam os funcionários do mês, porque o medo é um motor de combustão do consumo moderno. Olha para os aplicativos de namoro, cara. Por exemplo, o Tinder, o Bumble, o Happn. Eles vendem a ideia de que querem que você encontre o amor da sua vida, correto? Errado. Se o Tinder fosse realmente eficiente e todo mundo encontrasse um parceiro na primeira semana, o aplicativo falia em um mês. O modelo de negócio deles depende da sua solidão. Eles precisam gamificar a rejeição. Eles precisam que você tenha encontros ruins, que você se sinta sozinho numa terça-feira à noite e pague pelo plano Gold ou Platinum para ver quem te curtiu. Eles lucram com a sua frustração, não com a sua felicidade conjugal. Se você casa, eles perdem um cliente. E isso cria um ciclo vicioso bizarro. A gente trabalha feito condenado para ganhar dinheiro, para comprar coisas que prometem aliviar a ansiedade que o próprio trabalho e a pressão social causaram. É como se alguém quebrasse sua perna de propósito no meio da rua e logo em seguida te oferecesse uma muleta premium por um preço promocional. E você, com dor e desesperado, compra a muleta e ainda agradece. Na vida real, isso se traduz naquela comprinha impulsiva que você faz na Amazon às 2 da manhã.
Você não precisa daquele gadget de cozinha ou daquela roupa nova, mas você está sentindo um vazio, entediado ou ansioso. O clique em comprar agora libera uma dopaminazinha rápida no seu cérebro. 2 dias depois, enquanto a encomenda não chega, você tem uma espera, uma promessa de novidade. Quando chega, você abre, usa uma vez e a sensação de vazio volta, porque o produto nunca foi o objetivo. O objetivo era aliviar o sintoma da insegurança. O sistema precisa que você se sinta uma obra em andamento eterno. Sabe aquele jogo que está sempre na versão beta e nunca lança a versão final? É você. Porque se você se sentir pronto, você para de consumir melhorias. Então, resumindo, a sua insatisfação não é um acidente, ela é o plano de negócios. Eles desenharam o jogo para você se sentir perdendo, porque quem tá perdendo tá sempre tentando comprar uma vantagem para virar o jogo. E é aí que entra o próximo nível dessa loucura. Porque se o capitalismo tradicional quebra suas pernas criando insegurança, existe uma indústria inteira que surgiu prometendo te ensinar a andar de novo, ou pelo menos te vender a ilusão de que você pode voar. Vamos falar sobre os vendedores de esperança? Seguindo o raciocínio, se o sistema quebra sua perna, como a gente viu anteriormente, agora entra em cena a galera que te vende a muleta. Mas não é qualquer muleta. É uma muleta quântica, com um design inovador que promete não só te fazer andar, mas te fazer voar. Se você tiver o mindset certo, claro. Estamos falando da gigantesca, bilionária e inesgotável indústria do self-help, ou autoajuda. Vamos ser honestos aqui. Você com certeza conhece alguém, ou talvez até você seja essa pessoa, que é viciado em começar. Sabe aquela empolgação de comprar um livro novo que promete mudar sua vida? Ou de se inscrever num curso online de um cara que grita muito e usa roupas apertadas? Naquele momento, quando você passa o cartão, você sente um barato, uma descarga de dopamina. Você sente que resolveu o problema só por ter comprado a solução. Você pensa, cara, agora vai, agora eu viro a chave. Mas aí passa uma semana, o livro tá ali na sua estante pegando poeira na página 20. O curso você assistiu 2 aulas e parou porque ficou sem tempo. E a sua vida continua exatamente a mesma bagunça de sempre. E o que você faz? Você desiste? Não. Você compra outro livro, outro curso, outro guru. Esse é o paradoxo da autoajuda. Pensa comigo na lógica de mercado. Se um remédio cura a doença de forma definitiva, o paciente vai embora e nunca mais volta. Para a indústria farmacêutica, isso já é uma questão ética complicada. Mas para a indústria da autoajuda, isso é questão de sobrevivência. Se existisse realmente uma fórmula mágica de 7 passos para o sucesso absoluto, e ela realmente funcionasse para todo mundo, o autor venderia um livro para cada pessoa do planeta e a indústria acabava no dia seguinte. Todo mundo estaria rico, feliz e com o abdômen trincado. Então qual é o segredo? O segredo é que a autoajuda não vende a cura, ela vende o alívio temporário. Ela vende a sensação de controle num mundo caótico. O guru não quer que você se resolva, ele quer que você se torne um dependente químico de conselhos motivacionais. Ele precisa que você falhe para que você precise comprar o módulo 2 ou entrar na mentoria Mastermind Platinum Premium. Tem uma citação muito real que ilustra isso perfeitamente. O fenômeno do curso de como vender curso. Eu acho que você já ouviu falar, isso virou até meme na internet um tempo atrás. A internet está infestada de jovens de 20 e poucos anos posando na frente de carros importados, muitas vezes alugados por hora, dizendo que descobriram o segredo da liberdade financeira. Quando você vai ver o que eles vendem um curso ensinando você a vender o curso deles para outras pessoas. É um esquema de pirâmide gourmetizado, onde o produto é a própria esperança de enriquecer fácil. O sucesso do guru não vem da aplicação do método na vida real. O sucesso dele vem de convencer você de que o método existe. É um grande jogo de máscaras. É como no filme do Mágico de Oz. No final do filme, a Dorothy e seus amigos chegam finalmente à Cidade das Esmeraldas para encontrar o grande, terrível, mas poderoso Mágico de Oz. Eles esperam um deus, uma entidade sobrenatural que vai resolver todos os problemas deles com um estalar de dedos. O mágico aparece como uma cabeça flutuante com fogo, fumaça e uma voz trovejante. Mas aí um cachorrinho puxa uma cortina no canto da sala e revela a verdade. O grande mágico é só um velhinho comum, meio assustado, apertando botões e puxando alavancas para criar a ilusão de poder. A indústria da autoajuda é exatamente isso. É um monte de fumaça e espelhos projetados para fazer um cara comum parecer um semideus dentre toda a sabedoria universal. O guru no palco, com música épica de fundo, microfone de lapela e frases de efeito,
É só o velhinho atrás da cortina. Ele não tem poderes mágicos. Ele não tem a resposta para a sua vida. O que ele tem é um excelente sistema de som e uma oratória treinada para mexer com as suas inseguranças. Quando o mágico de Oz é descoberto, ele não dá a magia para os personagens. Ele dá medalhas, diplomas e relógios. Ele dá placebos. Ele diz pro espantalho: você já tinha cérebro, só precisava de um diploma. A autoajuda faz a mesma coisa. Ela te vende o óbvio embalado em papel de presente brilhante. Ela pega o senso comum, o trabalho duro, acredite em si mesmo, não desista, e rebatiza com nomes chiques como lei da atração, mindset de crescimento ou biohacking, sei lá. O problema não é tentar melhorar. O problema é achar que a resposta para a complexidade da sua vida está num PDF de 10 páginas que um cara escreveu no Starbucks. A vida real é suja, complicada, cheia de variáveis e que a gente não controla. O pneu fura, o chefe é um idiota, a economia entra em recessão, alguém fica doente. A autoajuda tenta vender a ideia de que a vida é uma equação simples. Entusiasmo mais acordar às 5 da manhã igual a sucesso. E quando essa equação inevitavelmente falha na sua vida, porque a vida não é matemática, o guru já tem a resposta pronta na ponta da língua. E essa resposta é o gancho para o nosso próximo tópico. Porque se você comprou o curso, seguiu os passos, fez os passos milagrosos e a sua vida continua uma droga, o guru não vai te dizer: pô, meu método falhou. Jamais. Ele vai olhar nos seus olhos e dizer: cara, a culpa é sua. E é aí que a tirania do mindset começa a ficar perversa. Lembra que no tópico anterior a gente falou que quando o método do guru falha, a culpa não é dele? Pois é. Agora a gente vai entrar numa parte mais cruel e perversa dessa engrenagem toda. É o momento em que o sistema vira pra você, aponta o dedo na sua cara e diz: se a vida tá ruim, é porque você quer. É porque a sua mentalidade é fraca. E cara, vamos dar um nome bonito pra isso: a privatização do fracasso. E funciona basicamente assim. Quando uma empresa tem lucro, o lucro é dos acionistas, do dono, da corporação. Mas quando ela dá prejuízo, aí o prejuízo é socializado, né? O governo ajuda, os funcionários são demitidos, o consumidor paga mais caro. Na nossa vida pessoal, a lógica do mindset inverteu isso de um jeito genial para eles e trágico para nós. Se você tem sucesso, parabéns, o sistema funciona. Mas se você fracassa, o fracasso é 100% seu. É intransferível. É uma propriedade privada sua. Pensa numa situação que acontece todo dia. Você pega 2 ônibus lotados para ir trabalhar, ganha um salário que mal paga o aluguel e o mercado. Tem um chefe que te manda mensagem de áudio no domingo à noite exigindo relatório para segunda de manhã. E, sinceramente, você tá exausto, estressado, com gastrite. E aí você abre o LinkedIn ou o Instagram e vê um post dizendo: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Ou um post escrito: pare de reclamar e comece a agradecer. Isso é de uma violência silenciosa absurda. Basicamente estão dizendo que a sua exaustão não é uma culpa de uma jornada de trabalho exploratória, nem do trânsito caótico da sua cidade, nem da economia que faz o preço do café dobrar a cada mês. Não, a culpa é sua que não tem inteligência emocional para lidar com a pressão. A culpa é sua que não acorda às 4 da manhã para meditar em blindar sua mente. Transformaram problemas que são coletivos, econômicos e estruturais em defeitos do seu caráter. A palavra mesmo, mindset, virou a arma perfeita contra a realidade. Ela sugere que a realidade material, quanto dinheiro você tem no banco, onde você mora e a cor da sua pele, as oportunidades que você teve, não importam. O que importa é como você vê o mundo. É o tal do mindset fix contra o mindset de crescimento. E cara, na teoria isso pode até parecer bonito, mas na prática é usado para justificar a desigualdade. Se você está endividado, a culpa não é dos juros abusivos do cartão de crédito ou da inflação que comeu seu poder de compra. O guru financeiro vai dizer que você tem crenças limitantes sobre o dinheiro ou mentalidade de escassez. Percebe a maldade nisso tudo? Eles ignoram a matemática e a economia para focar na psicologia barata. É como se, ao pensar positivo o suficiente, o boleto fosse se pagar sozinho por osmose quântica. Isso gera um isolamento brutal. Antigamente, se o trabalho estava ruim, as pessoas se juntavam, reclamavam no café, formavam um sindicato, faziam greve e a culpa era do patrão ou do sistema. Hoje, se você reclama, você é visto como tóxico. Você é a maçã podre que não veste a camisa. Então você sofre calado. Você acha que o problema é só com você.
Você olha pro lado e vê todo mundo fingindo que tá tudo bem, postando hashtag gratidão e pensa: caramba, só eu que não consigo, só eu que sou fraco. Essa tirania do mindset mata a nossa solidariedade. A gente para de ter empatia pelo outro e passa a julgar. Se você vê alguém em situação de rua ou alguém desempregado há 2 anos, a lógica do mindset te treina para pensar: essa pessoa deve ter feito escolhas erradas na vida. Ela não se esforçou o suficiente, ela não quis de verdade. Porque se querer é poder, então quem não pode é porque não quis. É a justificativa perfeita para não ajudar ninguém, nem a si mesmo. E a cereja do bolo é a positividade tóxica. É proibido ficar triste, é proibido ter raiva. Se você é demitido, você não pode ficar puto. Você tem que ver isso como uma oportunidade de reinvenção. Se você fica doente, tem que aprender uma lição de vida com essa doença. A gente não tem mais o direito nem de sentir o luto das nossas próprias perdas. Tudo tem que ser ressignificado para virar um case de sucesso, um post inspirador. Você vira o agente do seu próprio sofrimento. E como um gerente ruim, você não se permite descansar. Porque descansar é coisa de gente com mindset de pobre. O vencedor dorme 4 horas por noite e ouve audiobook em velocidade 2.0. No fim das contas, essa privatização do fracasso serve para uma coisa: manter a gente tão culpado, se sentindo culpado e tentando se consertar, que a gente não tem tempo nem energia para olhar para cima e perguntar: espera aí, por que o jogo é tão difícil? Por que as regras são tão injustas? Enquanto você estiver ocupado chicoteando as próprias costas porque não foi produtivo hoje, você não vai pegar uma tocha para botar fogo no sistema que te explora. Você assume a culpa, o sistema assume o lucro, é um negócio perfeito. E isso nos leva direto para uma consequência inevitável. Se você nunca é bom o suficiente e a culpa é sempre sua, a única saída é tentar se atualizar constantemente, como se você fosse um celular velho prestes a parar de funcionar. E é exatamente aqui que a armadilha se fecha de vez. Porque se a gente concordou anteriormente que o fracasso é culpa sua e que você é o único responsável pela sua própria miséria, o mercado muito solícito aparece como uma solução mágica. Se você é o problema, se você é a peça defeituosa, então você precisa de um conserto. Ou melhor, você precisa de um upgrade. E aí, você vai ser bem-vindo na era da obsolência programada da personalidade. Você sabe como funciona o seu celular. Você compra o aparelho topo da linha, ele é lindo, rápido, tira fotos incríveis. E aí passam 2 anos, às vezes nem isso, e de repente ele começa a engasgar, a bateria não dura, os aplicativos não abrem direito, a câmera parece que piorou, a empresa lança um modelo novo e magicamente o seu aparelho, que era perfeito, vira um peso de papel ultrapassado. E não é que ele parou de funcionar, é que ele foi programado para parecer velho. Agora, olha pro espelho. Fizeram a mesma coisa com a gente. A sociedade do consumo transplantou a lógica da tecnologia para a alma humana. A gente não pode mais ser apenas nós mesmos por muito tempo. A sua versão atual, essa aí que tá lendo ou ouvindo isso aqui agora, já está considerada obsoleta pelo mercado. O você 1.0 já não serve mais. Você precisa desesperadamente baixar o patch de atualização e virar o você 2.0. Pensa na neurose coletiva que rola toda vez que surge uma novidade. O exemplo mais recente? Inteligência artificial. De repente brotaram 1000 gurus dizendo que se você não aprender a usar IA agora, você vai ser extinto, vai perder o emprego, vai virar um dinossauro. O pânico não é sobre a tecnologia, é sobre a irrelevância. É o medo mortal de ficar desatualizado. A gente vive numa corrida de reinvenção infinita. Você não pode ser apenas um contador. Você tem que ser um contador que entende de marketing digital, que faz vídeos pro TikTok, que corre triatlo e que faz pão de fermentação natural no fim de semana. Se você para de aprender uma habilidade nova por 6 meses, bate aquela culpa: nossa, eu tô bem estagnado. Estagnado virou a pior ofensa que alguém pode te fazer. Mas na real, às vezes estagnado significa apenas estável. Só que estabilidade não vem de curso, nem gera clique. Isso transformou a nossa vida num projeto de otimização sem fim. Já percebeu como a gente parou de ter hobbies e passou a ter bicos? Você não pode mais só gostar de desenhar, tem que abrir uma lojinha online para vender suas artes. Você não pode só gostar de ler, tem que fazer sua resenha no YouTube. Tudo tem que ser monetizável, tudo tem que agregar valor ao seu currículo de vida. O descanso pelo descanso virou um pecado capital. E aí entra a loucura do biohacking e da medição de tudo.
A gente transformou o corpo humano numa máquina que precisa ser calibrada. A gente usa relógio para medir a qualidade do sono e, olha a ironia, você acorda, se sente bem, mas olha para o relógio e ele diz qualidade de sono 60%. E imediatamente você se sente cansado. A gente parou de ouvir o próprio corpo para obedecer à métrica. A gente não come o que tem vontade, come o que vai otimizar a performance cognitiva. A gente trata a própria personalidade como um software em interna fase beta. Nunca tá pronto, nunca tá bom, sempre tem um bug pra corrigir, tipo, eu preciso melhorar meu oratório, eu preciso ser mais assertivo, eu preciso aprender a dizer não, preciso ser mais empático. É uma lista de tarefas que respira, nunca acaba. E cada item riscado é substituído por outros 3. E tudo isso gera uma exaustão que não é física, é existencial. É o tal do burnout, que nada mais é do que o sistema operacional superaquecendo e travando porque você abriu janelas demais ao mesmo tempo. A gente está rodando um software pesado demais no hardware que é biologicamente o mesmo de 50 mil anos atrás. O nosso cérebro não foi feito para processar essa quantidade de informação e essa demanda por mudança constante. O nosso cérebro foi feito para caçar, comer, dormir e olhar o fogo. A obsolescência programada da personalidade garante que você nunca chegue lá. Porque, assim como a Apple lança um iPhone todo ano, a cultura pop lança um tipo de pessoa ideal todo ano. Uma hora a ideia é ser o workaholic que dorme no escritório. No ano seguinte, o ideal é ser o nômade digital que trabalha na praia. Depois é o minimalista. Você passa a vida trocando de pele, tentando se adequar à tendência da estação. E nesse processo você esquece quem você realmente é debaixo dessas camadas todas de performance. Você vira um camaleão cansado e, o pior de tudo, um camaleão que paga caro pelas tintas para mudar de cor. Porque cada reinvenção custa dinheiro, custa terapia, custa consultoria, custa roupa nova, custa viagem de autoconhecimento. A grande mentira é que, se você se atualizar o suficiente, um dia você vai chegar na versão final, a versão suprema, ouro, deluxe de você mesmo, onde tudo flui e nada dói. Mas essa versão não existe. O mercado nunca vai deixar ela existir, porque um cliente satisfeito e completo é um cliente que parou de comprar upgrades. Então, se correr atrás dessa cenoura tecnológica e emocional só nos deixa mais cansados e mais pobres, o que sobra para nós? Qual é a alternativa a essa maratona insana que a gente vive? Talvez a coisa mais radical e revolucionária que a gente possa fazer hoje não seja ser o melhor. Talvez seja ter coragem de ser apenas suficiente. E é sobre essa rebeldia silenciosa que a gente precisa falar para fechar essa conversa. Depois que a gente entendeu como a nossa insegurança é fabricada, como vendem a cura falsa e como tentam nos convencer de que somos softwares obsoletos, sobra a pergunta: como a gente sai dessa? Como a gente desce dessa esteira que só vai mais rápido? A resposta pode parecer decepcionante no começo, principalmente para quem foi treinado a buscar soluções grandiosas e épicas. Mas a resposta é parando. A saída é a rebeldia da suficiência. Parece simples, mas é a coisa mais difícil que você vai tentar fazer. Porque dizer eu sou suficiente ou isso aqui já está bom soa aos ouvidos do capitalismo moderno como uma heresia. Soa como desistência. A gente foi ensinado a ter pavor da palavra médio. Ser mediano, ser comum, ser normal virou o pior pesadelo da nossa geração. Se você não é extraordinário, se você não está disruptando o mercado ou vivendo uma vida de filme, você falhou. Mas vamos resgatar a realidade aqui. A média é, estatisticamente, onde a vida acontece. E não tem nada de errado nisso. A rebeldia da insuficiência é olhar para essa cobrança insana de ser excepcional o tempo todo e dizer: não, valeu, eu tô de boa sendo apenas uma pessoa. É entender que você não é uma marca, você não é uma empresa, você não tem que dar lucro, você não tem que ter crescimento exponencial ano após ano. Você é um organismo biológico, você foi feito para viver ciclos, não linhas retas para cima. Tem épocas de crescer, tem épocas de murchar, tem épocas de apenas sobreviver, e todas elas são válidas. Uma árvore não fica estressada porque não cresceu 2 metros no inverno. Ela só existe, ela só espera. Abraçar a suficiência é um ato anticapitalista bem agressivo, na real. Pensa bem,
O que acontece com a economia se você acorda amanhã e decide que o seu corpo já tá bom o suficiente do jeito que ele é? Que o seu celular ainda funciona perfeitamente, que o seu trabalho, mesmo não sendo o emprego dos seus sonhos que vai mudar o mundo, paga suas contas e te permite ter um fim de semana tranquilo. Se você decide que é suficiente, você para de comprar a promessa, você para de clicar no anúncio, você vira um erro na matrix do consumo. Eles perdem o poder sobre você. Aquele guru gritando que você precisa acordar às 4 da manhã perde a voz. Porque você sabe que dormir até às 7 não te faz uma pessoa pior, te faz uma pessoa descansada. Gente descansada pensa melhor, e quem pensa melhor é perigoso para esse sistema que a gente vive. Isso não significa acomodação ou falta de vontade de melhorar. Significa mudar o motivo pelo qual você faz as coisas. Você pode sim querer aprender uma língua nova, ou emagrecer, ou ganhar mais dinheiro. Mas existe um abismo de diferença entre fazer isso por curiosidade, saúde e conforto, e fazer isso porque você se odeia e acha que só vai ser digno de amor quando atingir essa meta. A otimização trata a vida como um problema a ser resolvido. A suficiência trata a vida como uma experiência a ser vivida. Quando você sai da lógica da otimização, você recupera tempo. Aquele tempo que você gastava se sentindo culpado ou editando foto por 20 minutos para parecer mais feliz, ou lendo livros de negócios que você odeia, esse tempo volta para você e você pode usar ele para coisas inúteis, coisas que não dão dinheiro, que não vão para o currículo, que não geram likes. Brincar com seu cachorro, cozinhar um jantar demorado numa terça-feira, olhar pro teto, ter uma conversa sem pressa com um amigo. Essas coisas inúteis são, na verdade, a própria vida. A gente tá tão focado em construir o palco e arrumar o cenário que esqueceu de encenar a peça. A gente tá tão preocupado em gravar o show que esqueceu de assistir, cara. Então, a proposta não é que você jogue o seu celular no rio e vá morar numa caverna. A proposta é interna. É uma chavinha que você vira na sua cabeça. E se dá o direito de ser imperfeito. Se dá o direito de ter dias improdutivos. Se dá o direito de não ter uma opinião formada sobre tudo. De não ter um lado perfeito, de não ser a melhor versão de si mesmo. Talvez a versão atual de você já seja bem legal. Talvez, se você tirar o peso das obrigações de ser incrível, você descubra que ser apenas você, com todas as falhas, as dúvidas e as manchas na pele, já é o bastante. Quem lucra com a sua infelicidade? Muita gente. Quem lucra com a sua insuficiência? Só você. E talvez, no fim das contas, esse seja a única vitória que realmente importa. Parar de correr, olhar em volta, respirar fundo e perceber que a linha de chegada nunca existiu. Você já está onde deveria estar. Você já é quem deveria ser. E isso já tem que bastar para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater os 1000 inscritos, e se você chegou até aqui, a palavra secreta é suficiência. Deixa aqui nos comentários se você chegou até aqui e ouviu isso. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!